pessoal, aqui é a professora Alda, trazendo para vocês mais uma dica importante de língua portuguesa. Em um outro momento, eu comentei com vocês que a língua portuguesa ela é capaz de promover vários significados para uma palavra num mesmo contexto. E daí é que vem toda a sua riqueza. Hoje eu escolhi para trabalhar com vocês uma palavra que tem apresentado muitas dúvidas, não só na maneira de escrever, mas também na maneira de pronunciar. Como é que devemos dizer ele interviu ou ele interveio? Antes de pensar na forma correta de escrever e também de falar, é importante que a gente atente para o significado deste termo. O verbo intervir, se nós formos observar o seu significado literal, significa vir para dentro, que dentro de um contexto, esta palavra significa envolver-se, interferir. Então, observem bem, a palavra intervir significa envolver-se, interferir em alguma questão. Agora, observemos como é que esta palavra é formada. As palavras em língua portuguesa, normalmente elas se derivam por prefixo, ou seja, aquela partícula de palavra que a gente acrescenta antes da palavra original, como é o caso da palavra intervir. Inter é o prefixo e vir é o verbo. Observem, vir é o prefixo e vir é o verbo. Nesta separação, quando você tiver que decidir qual a melhor escrita para este vocábulo, faça o seguinte: elimine o prefixo dele e observe como o verbo ficou, como você percebe aqui no exemplo. Inter, sobrou o verbo viu, e no segundo momento, separado inter, ficou a palavra veio. No primeiro verbo, após a retirada do prefixo, ficou o termo viu, tempo passado do verbo ver. No segundo verbo, ficou o termo veio, tempo passado do verbo vir. Então, observem comigo, retirando o prefixo da palavra, qual deles vai ter o verbo que se inscreve no verbo intervir? O verbo vir, naturalmente, é aquele que indica movimento. Então, desta forma, quando nós pronunciamos assim, ele interviu na questão, estamos mais uma vez cometendo um erro de ortografia e também um erro de sentido. Apesar de a segunda pronúncia não ser muito conhecida e muitas vezes considerada como inadequada, mas é a questão, ou melhor, é a palavra certa para você utilizar em determinados contextos. A palavra interveio. Observe, portanto, nos exemplos que seguem. O Estado interveio na economia. A chuva interveio e atrapalhou no andamento da partida de futebol. O professor interveio na confusão criada pelos alunos. Se tivéssemos que substituir estes verbos, ficaria reescrito desta forma cada um destes períodos. O Estado interferiu na economia, a chuva interferiu e atrapalhou no andamento da partida de futebol e o professor interferiu na confusão criada pelos alunos. Entenderam bem? Então, da próxima vez em que tiver a necessidade de pronunciar esta palavra ou escrever, pensem bem. A pronúncia correta é interveio e nunca interviu. Até a próxima dica, que a língua portuguesa vai nos proporcionar a observar qual mais uma dificuldade que precisa ser superada. Até a breve.